Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, está no ar, o Lugar no Pódio e o seu legado social. Olha, o programa de hoje, eu quero chamar a sua atenção que nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que não existe ninguém na face da Terra que um dia não precisa, ou não precisou, ou não vai precisar do assunto que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre análise clínicas e patologia, laboratório do Jardim Esperança, laboratório Silva Nogueira. Nós estamos aqui com o Antônio Braz, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E tu também com o Matheus, que é o cara pintado, tem um programa aqui na nossa TV, ele tem um concurso aí que a escola dele está participando e a gente vai falar também alguma coisa sobre isso. Olha, eu também quero agradecer a você que nos assiste pelo www.jovtv.com.br, você que nos assiste pelo canal 8, Grande Cabo Frio, você que nos assiste pelo canal 9, Grande Jardim Esperança, você que é a razão do nosso programa, né? Sem você, nós não estaríamos perdidíssimos. Quero mandar um beijo especial à Dona Rita, minha mãe. Beijo para a senhora, mãe, a sua bênção. Que Deus abençoe a senhora também. Tá? Aos meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, sobrinhas, sobrinhos, filhas, meu filho Zé Francisco, minhas netas, Laércio e Carla, lá no Rio de Janeiro, Jo e Jéssica, lá em Belo Horizonte, Maria Lúcia, o Wallace de Saco Fora, que assiste nosso programa toda semana, lá em Nova Glória, Goiás. Olha, eu quero deixar essa mensagem para você. Nada muda se eu não mudar. Não mude as pessoas. Não tente mudar as pessoas. Ninguém na face da terra conseguiu mudar ninguém. Que Deus abençoe você. Abraço aos nossos parceiros. Elias, beijão, Elias. Elias da Food Crafts, ali da Joaquim Nogueira, um abração para você. O Ulisses da RB10, Edilan Celular, Antônio e Rose do Bar do Braga, ali.
Alessandra, minha sobrinha, hoje, o programa hoje, todo por sua causa, dedicado a você, né? Lá do laboratório Silva Nogueira, no Jardim Esperança. Um beijo para você, Alessandra. Daniela, da D&D Despachantes. Cláudio Agualusa, meu futuro prefeito de Búzios, se Deus quiser, hoje ainda pré. A família Nogueira, um beijão, fiquei muito feliz em saber que o papo de hoje tem tudo a ver com a família Nogueira. Beijo para Nélio, para Lúcia, para Monique, Gugu, Daniel. Como é que é o nome do irmão Daniel, lá seu sócio? Seu sócio lá o Cláudio, um beijão lá para o Cláudio. Olha, hoje pela manhã, eu tirei os acessos de visualização do nosso blog fora do país. No Brasil, nós tínhamos 73 pessoas assistindo o programa, na Alemanha, 33 pessoas, na França, 5, Estados Unidos, 5, Argentina, 4, Rússia, 2, Japão, 2 e Portugal, 1. Durante a semana, nós tivemos 189 brasileiros assistindo o programa, 131 alemães, 26 americanos, 25 franceses, 16 ucranianos, 4 argentinos, 4 russos, 2 espanhóis, 2 portugueses e 1 chinês. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês. A gente aqui em Cabo Frio fazendo um programa caseiro, né, de fundo de quintal, e você assistindo a gente fora do país. Que Deus te abençoe, a você e sua família. A D&D Despachante agora tem novo endereço. Estrada do Alecrim, no Porto do Carro, bem em frente à Escola Antônio Rodrigues, logo do outro lado da rua. Você precisa de serviços de licenciamento de seu veículo, segunda via de recibos, liberação de veículos apreendidos, transferência e propriedade. Fale com Daniela, na D&D Despachante. O telefone é 99720-1405. 99720-1405. O Bar do Antônio é o bar mais festeiro de Cabo Frio. Fica nas esquinas José Maria Gil com o General Alfredo Bruno Gomes Martins, aqui no Braga. Abraços lá para o pessoal. Acabei de passar lá agora, tá, o Juvenil está lá na porta. Um abraço para Antônio, Rose, Juvenil, presidente, Mineiro e toda a turma lá que realiza atividades toda semana. Olha, se você vai tá passando por volta do horário do almoço, no centro de Cabo Frio, e gosta de comida mineira, agora em Cabo Frio nós temos o Dom Fernandes Gourmet. Dom Fernandes Gourmet, que dá até água na boca, comida maravilhosa. Fica ao lado do Caritas, na Avenida Assunção. Avenida Assunção, 671, Casa 2, Cabo Frio. Toda a especialidade comida mineira. Olha, chega lá, procura o Zé Francisco, já seu pai mandou vir aqui, ele não vai fazer desconto, não. O Foodcraft, da Joaquim Nogueira, é a única casa na especialidade em Cabo Frio. Olha, hambúrgueres sem iguais. Eu nunca comi um hambúrguer com o paladar que tem a Foodcraft. Também tem esfirras em todos os sabores. Carne, 2 queijos, calabresa com catupiry, frango com catupiry, vegetariano, 4 queijos, palmito, calabresa, enfim. Atende a domicílio. Você pode fazer seu pedido, bateu a fome, agora está na hora, né? Bateu a fome, liga para o telefone 30539551. 30539551. Fica na Avenida Joaquim Nogueira, 448, São Cristóvão. O telefone, tem outro telefone também, que é o 992230388. 992230388.
0388. Um beijão lá para o Elias, tá? Saudade, amigo. Vou dar uma passadinha para a gente conversar. Olha, nós estamos aqui com o Matheus, essa figura. Tem que emagrecer, cara. Já está cabendo lá na câmera, na televisão toda. Eu? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo sim. Graças a Deus. Como é que está a mamãe? Pô, tá bem, graças a Deus. Ela acabou de ir lá no fórum resolver uns problemas, mas o meu tio tá ligadinho com a gente aqui no Canal 8 assistindo o programa. Dá um beijão para você, minha filha. Que Deus abençoe você. Olha, o Matheus veio aqui para fazer um pedido a vocês. Nós temos está acontecendo um festival escolar que a Coca-Cola faz todo ano, né? Isso. Todo ano a Coca-Cola cria esse festival escolar, onde tem que escolher os melhores vídeos. E é a turma do Colégio Américo Vespúcio confeccionou esse vídeo. Você trouxe o vídeo para a gente? Bom. Bom. Trouxe? Não, mas você pode conferir também. A gente colocou no YouTube. Também colocou na página do meu programa criativo, que passa toda segunda-feira, que é facebook.com/. Dá o endereço do YouTube, então, para o pessoal ver. Eu vou dar o endereço para vocês. facebook.com/programa criativo. Ou também é só pesquisar programa criativo no YouTube, que você vai achar rapidinho. E, olha, é muito interessante esse vídeo, está lindo, foi produtivo, teve muito suor, as pessoas repetiram várias vezes para pegar. E se você ver, você vai falar assim, nossa, não teve vídeo comparado a essa escola. E foi a única escola do município de Cabo Frio que se reelegeu e que foi convidado pela Coca-Cola a participar. Olha, a primeira e única escola de Cabo Frio, né? Porque a primeira, porque já tinha sido escolhida, e as outras não entraram, quer dizer, ficou a única. Verdade. Quero parabenizar, por falar na Américo Vespúcio, quero parabenizar a Márcia, a diretora Márcia Pinho, lá do Colégio Américo Vespúcio, pelo trabalho que vem fazendo. Olha, eu garanto para você que eu não queria estar na pele dela. Esse período que nós estamos atravessando em Cabo Frio é um período que a Márcia deve estar com peso de quase 200 quilos nas costas, se não tiver muito mais. Eu acho que todo dia, quando chega em casa, ela deve estar tirando assim sufocozinho da escola para poder descansar. Tá? Quero mandar um abraço para todos os diretores lá também. E marcar, pode estar certo que uma hora vocês vão vir aqui falar desse sufoco aí que vocês estão passando. Tá bom, Márcia? Mas, Matheus, e aonde é que tem que votar? Como é que faz para votar? Vamos lá. Você pode pesquisar pelo Google Festival das Escolas 2016 Coca-Cola. Ou também pode entrar no link festivaldaescolas2016.coca-cola.com. Aí lá tem o estado que você tem que escolher, que no caso é RJ, o Rio de Janeiro, e tem também a região, que você vai ter que clicar na região dos lagos. Você vai passando, vai ter o botão lá carregar mais, você vai carregar. Depois tem mais um, você vai carregar mais e vai achar o Américo. Você tem que se conectar, lá ter lá um lugar para você apertar, fazer log no Facebook e você vai botar seu e-mail, se já tiver aberto, não precisa, é só clicar em continuar como, vai ter o seu nome e depois apertar em votar, porque vale a pena votar na escola que ela faz a diferença. E eu tenho inúmeras provas disso, porque eu me descobri na comunicação, foi na escola. Foi através do projeto que eu estou até hoje desenvolvendo, chamado Samba Aqui. Então, foi através disso que eu me descobri. E o vídeo, a gente precisa de mais ou menos 1.500 votos para poder a gente passar para a segunda fase, que agora está na primeira fase. Mas já tem aí uma base, você falou em 400 e poucos... Tem uns 640 votos. Já tem 640, já não tem. Não. Eu estou profetizando para a gente chegar lá e ganhar. Eu vou falar com Márcia. Márcia, vê se depois você arranja um outro comunicador para mim, porque esse já está querendo me tirar do programa, porque fala demais, hein? Matheus, muito obrigado. Tá? De nada. Um beijão lá na sua mãe. Pode deixar. Tá? E, com certeza, qualquer hora a gente está aqui no seu programa também, tá? Pode deixar que eu vou cobrar de você, vou te convidar, hein? Tá bom, meu amigo. Tchau. Márcia, um abração para vocês lá, toda a diretoria, tudo de bom. Olha, eu quero agradecer a você que acessa. E eu vejo o seguinte, Antônio, eu vejo o seguinte,
Um abraço para todos vocês, tá? Muito obrigado aí, desculpa. Que dificuldade a gente encontrou agora aqui para se acertar, e a gente, hein? Sem imagem aqui não dá para a gente encontrar nunca. Antônio, que prazerão, meu amigo, tudo bom? Roberto, em falar com você. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que eu vou ter de estar esclarecendo algumas coisas aqui para o seu público e para o nosso público-alvo, que é aquelas pessoas que dependem e precisam do nosso trabalho. É verdade. Tá? Eu acho que todo mundo então, precisa, né? Quero agradecer primeiro a Deus, né, porque me deu este dia, me deu a chance de estar aqui falando do meu trabalho, e a você, principalmente, que foi nos procurar. Você foi a ferramenta, né, que nos trouxe até aqui, e com certeza você é um instrumento necessário para que as pessoas conheçam alguns trabalhos qualificados na área de saúde e em todas as áreas. Quer dizer, isso é um serviço amplo que você É verdade, porque Cabo Frio tem muitas coisas boas. E uma delas está lá no Jardim Esperança, que poucas pessoas conhecem. Sim. Porque a gente quer fazer exame, você vai no São Cristóvão, vai no centro da cidade para fazer, mas as pessoas, às vezes, saem do Jardim Esperança para vir aqui. E eu me deu eu quero agradecer, inclusive, a minha sobrinha Alessandra, que trabalha lá com você. Trabalha conosco. Tá? Mandar um abraço, inclusive, para todos os seus funcionários lá, para o Cláudio, seu sócio, e toda a turma boa lá. Muito obrigado pela força ontem, pela receptividade que vocês me deram ontem lá parecia até que eu era proprietário do laboratório também, me senti tão em casa. Não pode ser diferente, não é porque era você, mas qualquer outra pessoa que chega lá e nos procurar será bem-vindo, e nós estamos lá para esclarecer qualquer dúvida que puder ajudar a essas pessoas. Nós estamos falando, daqui a pouco nós vamos falar com o Antônio Braz aqui, e eu quero dizer para vocês que quando a gente fala em Antônio Braz, poucas pessoas conhecem, mas como você está vendo a imagem, Antônio Braz é Braz do laboratório, que muita gente confunde com Braz enfermeiro, né? Isso. Essa época de eleição, então, para Braz é um agrado, né? Com certeza. Eu não sei se isto é bom para mim ou para ele, para o Braz, né, meu xará, mas ele já conquistou alguns votos porque as pessoas votaram para mim pensando que era para ele. Votou para ele pensando que era para você. Votou para ele, inverso, isso. Votou para ele pensando que era para mim, né? Porque eu também trabalho na área de saúde, houve-se algo, até hoje, existe essas confusões entre clientes e tal, e é normal isso acontecer. Tá? O Antônio Braz da Silva, ele é sócio proprietário do Laboratório Silva Nogueira, no Jardim Esperança. É técnico em análise clínica, palestrante da saúde, cidadão cabofriense, vocês vão saber daqui a pouco por quê. Eu sou cidadão, mas não sou igual a ele. Eu sou nascido na cidade, ele recebeu o título. Também sócio de laboratório em Petrópolis. Eu quero saber de você, falei aqui algumas coisas sobre Antônio. Agora você, melhor do que eu, para dizer para o pessoal em casa quem é Antônio Braz da Silva. Muito bem. Eu sou filho de Rio Bonito, né, estado do Rio, aqui próximo, vizinho. Rio Bonito, terra de Doutor Hélio. Isso. Na verdade, só vivi em Rio Bonito até os 6 anos. Fui para Minas, me considero também mineiro, né, de formação, de criação. Depois, com os estudos, serviço militar, andei por várias cidades, inclusive por São Paulo. Trabalhei com análises clínicas em várias cidades, inclusive na região serrana, que é onde eu tive um outro laboratório, né, que nós encerramos a atividade desse laboratório. E hoje estamos em Cabo Frio também com a nossa empresa. Mas antes disso eu prestei serviço, eu trabalhei também para o laboratório, não posso deixar de dizer. E agradecer também, né? Vitor Travasso. Ser grato, porque hoje você tem o que é seu, por isso, né? A minha, digamos assim, a minha gratidão a tudo que ele fez por mim durante o tempo que eu trabalhei para ele. Espero que eu também tenha contribuído em favor do laboratório dele, porque não é diferente, é um serviço de grande responsabilidade, onde não se pode cometer certos equívocos.
né? Então, o laboratório, ele, na verdade, ele faz diagnósticos e ele não pode ter a falta de ética nesses diagnósticos, né? Não se comenta, né? A gente não pode, eu posso encontrar com um cliente ali na esquina, eu vou manifestar e dizer ele é meu cliente ou coisa parecida. Eu não posso dizer isso. Ele pode dizer que é nosso cliente. É isso. A ética ela é sempre bem-vinda, principalmente nesse setor, né, que é o setor de saúde, né? Ela é importantíssima, Roberto, pelo seguinte, muitas das vezes, eu sei, porque eu trabalho há 46 anos nessa atividade, o cliente ele pode, digamos assim, perder a confiança no laboratório onde ele faz os exames dele, por conta de comentários que vazam. Não pode vazar essas informações de forma nenhuma. Eu até costumo ser a pessoa que sou a porta de entrada no laboratório, hoje no nosso laboratório, em relação a quando você está admitindo um novo funcionário. E eu digo para ele com essas palavras mesmo, parecem palavras rudes, mas não são, resultados de exames é da porta para dentro e amizade é da porta para fora. É verdade. Tá? É verdade. Não pode misturar essas coisas, tá? Então, nem o sentimento, né? Nem o sentimento. Eu digo que ali a gente tem que ser imparcial, né? Nós até comentamos no nosso serviço com os nossos colegas, mas saímos dali, aquilo ali ficou lá fechado, pronto, acabou, é por aí que se funciona, que é a parte ética do que a gente fala de um profissional desta área, tá? Ele tem que ser muito seguro, muito firme, muito correto, e mesmo assim ainda fica exposto a certas situações, né? Mas eu digo que Deus ajuda muito a gente, ilumina muito para que a gente tome o caminho certo e dê a informação correta para que a pessoa fique realmente bem conosco. O cliente, nós precisamos dos clientes e eles precisam do nosso trabalho e nós temos que prestar um bom trabalho para que ele nos procure sempre. Agora, Antônio, por que eu faço sempre essa pergunta às pessoas que vêm ao meu programa, principalmente aquelas que não são de Cabo Frio, que escolheram Cabo Frio para viver e ter sua família. Por que Cabo Frio? Primeiro, existia a vontade de vir para cá e eu nem podia porque estava preso a outros compromissos, em outros locais, em outras cidades. E, quando surgiu a oportunidade, foi interessante que eu vim meio que por um acidente. Uma fundação precisou de um laboratório para prestar um serviço aqui na época da implantação do município de Goaba. Olha! E eu estive neste projeto, né, participando de uma forma, eu diria que imparcial, mas decisiva em algumas situações, e para mim foi um orgulho e foi a porta de entrada. E aí eu bebi da água e resolvia não voltar mais. Resolvia ficar... Quem bebe da água daqui que realmente fica. Exatamente. Hoje eu vivo aqui, eu consegui, digamos assim, fazer algumas coisas, como comprar uma casa para não ficar pagando aluguel a vida inteira. Também não sou ambicioso a ponto de querer ficar rico com o meu trabalho, muito pelo contrário, a gente pensa em sobreviver com dignidade, com honestidade, mas sem nunca deixar de esquecer o vínculo ético de tudo isso, né? Então, nós não trabalhamos por dinheiro, tá? Infelizmente, nós dependemos de uma renda para manter nossos compromissos, pagar nossos funcionários, nossos fornecedores, isso é natural, mas nunca com valores e preços absurdos e fora do que a gente chama de aquilo que a gente chama de exorbitante, nós não praticamos. Tá? Eu quero parabenizar vocês por causa disso, né? Porque tem muita gente que trabalha pelo dinheiro. E você, por pouco tempo que eu te conheci, você demonstrou para mim, não foi uma vez, diversas vezes, que vocês não trabalham por dinheiro, você trabalha por uma causa justa, mas pelo amor ao próximo. Eu quero parabenizar por isso você e a turma lá do laboratório. Muito obrigado. E o Laboratório Silva Nogueira vai estar sempre à disposição de qualquer cidadão que dele precisar, seja
cidadão cabofriense ou não, porque nós também prestamos serviços aos municípios vizinhos, todos eles, tá? Como Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, né? E até mesmo Iguabe e até Araruama. Nós temos clientes em Araruama. Tá? Hoje tem clientes nossos de Rio das Ostras. Olha que maravilha. Tá? Eu conheço clientes nossos que saem de Cabo Frio para procurar o nosso serviço em Jardim Esperança, e é muito interessante. Aproveita e manda um abraço para eles, né? Com certeza, um abraço para todos, né? E é até muito importante a gente estar falando disso, porque o que ocorre? Quando a gente implantou o laboratório no bairro Jardim Esperança, as pessoas que eram nossos amigos e conhecidos, e quando souberam, disseram, poxa, mas logo em Jardim Esperança, eu digo, mas por quê? O que você tem contra? Aí a pessoa diz, poxa, isso e aquilo e tal, meio marginalizado, era tido como marginalizado. É verdade, é verdade. Agora, o que ocorre? Nós acreditamos, nós fizemos uma pesquisa de mercado, só que nós trabalhamos de uma forma bem assim diferenciada, porque nós prestamos serviço para estamos numa comunidade operária, de trabalhadores, que, na realidade, você chega no Jardim Esperança de manhã, um tumulto, que está todo mundo saindo para trabalhar, e aí todo mundo voltando. O dia fica calmo, quando é à tarde, a hora do retorno, torna a tumultuar tudo. É verdade. Então, nós preferimos estar lá, perto dessas pessoas, até porque, na época, tinha 6 laboratórios de análises clínicas no centro da cidade, para disputar, na época, 140 mil habitantes que a cidade tinha nesta época, né, pelo IBGE. E, na verdade, 40 mil habitantes estavam lá só para a gente. Hoje a de Esperança tem quase tem mais de 60 mil. Esperança e adjacências, bairros agregados ali, a gente tem mais ou menos em torno de 90 mil habitantes. Quase a metade de Cabo Frio toda. Porque é muito populoso, né? Então, e aí por a gente trabalhar com preços diferenciados, com condição de atendimento diferenciado, que nós vamos estar falando disso agora bem próximo, isto aí acabou fazendo esse cliente nos procurar, e a gente deu uma resposta para ele significativa, tanto é que, se você ficar lá o dia inteiro, só você ficando lá o dia todo, ou me acompanhando o dia todo, que você vai ver o que acontece durante o dia no nosso trabalho. E é muito importante, eu valorizo muito e agradeço muito. Mas essa foi a razão que me levou a trazer você aqui no meu programa. Porque muita gente do Jardim Esperança vem a Cabo Frio para fazer exame, eu tenho certeza absoluta, e não sabia. Não sabia que tem. Agora, com o nosso programa, que eu tenho certeza é muito bem visto no Jardim Esperança, com certeza, eu quero, inclusive, até que você dê o endereço, porque o laboratório de análise clínica patológica, né? Análise e patologia clínica. Isso, desculpa. Isso. E patologia clínica, lá do Jardim Esperança, fica na rua? Hoje, mudou o nome da rua, né? Na antiga Estrada da Integração, né? Uhum. Aliás, desculpa, era na antiga rua Estrada Campos Novos. Né? Início, logo, a primeira rua à esquerda, né? Logo, é o primeiro prédio. Primeiro prédio à esquerda. Logo depois do Colégio Elza Santa Rosa. Em frente à praça do Jardim Esperança. Em frente à praça, onde tem a rotatória com os sinais de trânsito. Ali tem um hospital, a praça em frente. Acabou de passar o hospital, olhou para a esquerda, já viu o laboratório lá, um prédio com as placas lá ilustrativas. Dá o telefone lá, se o pessoal quiser fazer alguma consulta. O endereço, na verdade, hoje é Américo Gomes da Fonseca, né? Que é essa estrada da integração, número 11, né? O telefone fixo 2629-4636, o e-mail, quem quiser passar alguma mensagem, esclarecer algum fato ou alguma dúvida, o e-mail, então, Laboratório Silva Nogueira, tudo junto, @bol.com.br. Tá? E tem um site também que nós estamos criando, um site para que a pessoa não precise. Ele vai ter uma senha que ele vai acessar, ele quer informação, por exemplo, vou dar um exemplo, sobre um PSA. Que jejum que ele tem que fazer, que preparação ele tem que fazer, e vai estar tudo lá para ele à disposição. Esse site está sendo criado, que vai ser www.laboratoriosilvanogueira.com.br. Ô, Davi,
Davi, Davi, vê se dá para jogar o caractere no ar para a gente aí. Repete, por favor, bem devagar o site e o e-mail. O e-mail, Laboratório Silva Nogueira, escreve tudo junto, Laboratório Silva Nogueira, @bol.com.br. Laboratório Silva Nogueira, @bol.com.br. Tá? Não tem erro. E o site, www.laboratoriosilvanogueira.com.br. Deu para pegar, Davi? Dá uma batidinha aí se deu para pegar. Tá bom. Obrigado. Vê se joga aí para mim. Joga caracteres aí. Ô, Antônio, sim. E você é formado em análise clínica, né? Isso. O que faz um técnico de análise clínica? Olha, um técnico de análises clínicas, o laboratório ele é setorizado, né? Como que eu vou te explicar isso? É simples. A hematologia é um setor, a bioquímica é outro setor, a imunologia é outro setor, a microbiologia é outro setor e vai por aí afora. Então, um técnico em análises clínicas, ele tem que saber trabalhar pelo menos um pouco em cada setor deste do laboratório, tá? Pelo menos um pouco, né? Ele tem que ter conhecimento geral sobre, né? Agora, especialidade, a gente acaba tendo aptidão por cada coisa. E, na verdade, nós fazemos muitas coisas que estão ligadas à análise e patologia clínica, mas nós também fazemos alguns procedimentos extra-laboratório, que a gente vai estar falando daqui a pouco, que o técnico de laboratório está preparado para fazer e que, muitas das vezes, o usuário desse serviço tem muita dificuldade de achar esse profissional, tá? Chegou um ponto que você citou a sua sobrinha. A sua sobrinha está sendo... Alessandra. Alessandra, ela está sendo treinada, né, para vir no futuro a fazer o trabalho que eu faço e me ajudar, porque hoje eu não dou conta mais de prestar esse serviço, eu diria que numa qualidade, num padrão melhor, por falta de tempo. Não tem disponibilidade de tempo para melhorar esse tipo de trabalho, tá? Em função do número de pessoas que precisa e da ociosidade de profissionais qualificados, né? É incrível como então, pois é. Agora, o técnico de laboratório, técnico em análises clínicas, ele trabalha principalmente confeccionando os laudos. E esses laudos, eles são, depois de prontos, revisados, assinados por um responsável, no nosso caso lá, Dr. Cláudio Nogueira, um parceirão, que nós temos essa sociedade, eu costumo dizer que eu agradeço muito, que foi um casamento muito legal, porque eu vejo sócio reclamar de sócio e ter problemas com a sociedade. Nós, até agora, não tivemos nenhum. Quem vê Cláudio lá dentro nem diz que ele é proprietário, é sócio seu. Exatamente, porque, assim, nós aprendemos que a humildade em primeiro lugar. E ele também é uma pessoa que vem de família humilde e é muito humilde. E, na verdade, o que acontece? Eu, sem ele, com o laboratório, eu não seria nada. O mesmo acontece e o mesmo acontece, agora não, porque ele ganhou muito conhecimento. A história minha com ele é antiga. Ele, na realidade, ele saiu de uma faculdade, não sabia nada e foi estagiar para aprender a trabalhar do meu lado. E aí nós tivemos a oportunidade de estar juntos 3 anos antes da gente resolver a construir e inaugurar o nosso próprio serviço, tá? Então, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer muito bem, de conversar, de nos entender, e é o que a gente faz até hoje. Nós não decidimos nada sozinhos, decidimos sempre juntos, e eu acho que tem que ser por aí. Isso aí a gente já está falando de uma área administrativa, mas não é diferente da área técnica. Eu tenho a minha parte no laboratório, a minha cota de responsabilidade, ele tem a dele, mas isso não quer dizer que nem eu e nem ele vá se eximir na ausência de um ou na falha de um. Na falha de um. Tá? Se ele errou, nós erramos juntos. Se ele acertou, nós acertamos juntos e vice-versa. Foi muito bom você tocar nesse assunto. Já aconteceu alguma vez, no mundo, qualquer que seja a profissão, ela é falha, o ser humano está aí ele erra mesmo. Sim. Já aconteceu, ou você errou
em algum assunto referente a um exame preparado? Ou você encontrou uma patologia diferente daquela que foi solicitada? Com certeza. Existe o erro por parte até do exame químico, físico, digamos assim, que um médico pode estar solicitando, e também o erro em relação à feitura deste laudo, desse documento, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Só que eu digo sempre, com os 46 anos que eu trabalho, que quando a gente erra, se você estiver trabalhando comigo e eu errei, a primeira coisa que eu vou falar é procurar o primeiro que está do meu lado e dizer, olha, eu errei, como é que eu vou poder consertar isso aqui? A melhor forma mesmo. Tá? Então, pedir ajuda ao próximo. É você admitir que errou, tá? E até assumir que errou, que isso é o mais digno, né? Eu te digo, já houve situações, o cliente é interessante, ele quer ouvir a verdade, ele não quer mentira. É verdade, né? É verdade. Então, já houve situações de eu ter que ligar para um cliente e dizer para ele assim, olha, eu preciso de um novo material teu, porque o material que nós coletamos não deu para processar o teu exame, tá? O teu procedimento. E, nesta hora, às vezes, a pessoa fica irritada. Poxa, mas eu vou ter que ir colher de novo. Não estou com tempo. Eu digo, olha, para mim fazer o teu exame correto, eu preciso que você compareça aqui. E eu estou só te dizendo isso porque eu quero que os teus resultados estejam em acordo com os seus problemas e as suas necessidades. Porque, senão, eu simplesmente liberaria um laudo qualquer, mas eu não posso fazer isso. Nós não podemos fazer isso, de forma nenhuma. Nem pensar, nem imaginar. Então, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa, quando até é um recadinho para todos que são usuários desse tipo de serviço, quando o laboratório pedir, colhe lá um xixizinho novo para me fazer um exame seu, porque esse teu estava inadequado, é porque o laboratório está querendo fazer direito, o melhor para você. Fazer o melhor para você, o melhor para diagnosticar o teu problema. É verdade. Né? Então, muitas das vezes, as pessoas não entendem isso. Te dou um exemplo, coisa simples, mas que esses dias eu peguei lá, eu posso falar disso, eu não posso falar nome. Eu peguei um xixi de um idoso acamado que usa fralda, aqueles fraldões, né? E, na hora de fazer o exame, eu vi que tinha ali gel, aquele gel que vem na fralda, no xixi dele. É porque quem colheu a urina não colheu nem por coletor, nem direto, pegou da fralda e torceu lá no vidro. Não pode, isso não vai dar certo nunca. É verdade. E aí a gente diz para a pessoa nessa hora, olha, tem que colher um novo material, as condições de colher são essas, estas e estas, né? Não pode sair fora desse padrão para que o resultado seja eficiente. Isso é muito importante. E já aconteceu com você, de você, ao fazer a análise, detectou algo diferente daquele exame que o médico solicitou para você? Sim. Nesta hora, a gente chama atenção... no relatório, chama atenção do médico. No próprio relatório que a gente faz para o médico, quer dizer, a gente dá um retorno para ele com laudo, né? Uhum. Nesse próprio relatório, a gente pode fazer uma observação, alertando ele para o problema que ele não viu ao examinar o paciente, né? Porque ele examina o paciente e solicita o exame que ele acha que é o essencial para aquele padrão para aquele perfil de doença ou de, digamos assim, de sintomas que tem nessa pessoa, né? Então, o que ocorre? Quando isto acontece, nós temos o dever, não só, digamos assim, o dever técnico, mas o dever também de ser humano, de solidariedade, né? Porque eu vou te dar um exemplo, vamos botar uma coisa mais drástica aqui para a gente estar falando. Por exemplo, uma pessoa pode ir lá fazer um examezinho simples de sangue, mas chega lá a ser diagnosticado uma leucemia. Eu tenho por obrigação, quando eu digo eu, estou falando do laboratório, né? Por obrigação de relatar para o médico e solicitar ao cliente ou à família desse cliente que encaminhe ele a um médico da especialidade para tratar daquele problema dele, no caso, um hematologista, para que ele não fique convalescendo daquele problema por mais dias, porque o que ocorre? Quanto isso aí, cada dia é vital para se diagnosticar e começar o tratamento.
entendeu? Senão a pessoa pode não resistir mesmo, como a gente vê e ouve aí, né? Então, é importante essa interferência. Existe coisa muito simples, como, por exemplo, as infecções de urina na criança. São detalhes, se eu passar aqui, eu passo o dia todo falando contigo, sabe? Da falta de orientação, às vezes, por parte, às vezes, da mãe, que não sabe, ela não é do meio da medicina, ela não sabe como tem que colher exatamente uma urina, ela não sabe, talvez, como a criança fez uma higiene, dependendo da idade, que ela fez a higiene e levou o cocôzinho lá para a vagina, aí vai fazer o xixi, aí cai lá, o cocôzinho cai lá junto da urina, está contaminado, vai dar tudo errado. Tu está entendendo? Então, existem grandes erros nisso aí, que se o laboratório não detectar e não orientar corretamente, vai dar muitas coisas erradas diariamente. Então, a gente tenta evitar erros, mas nós não somos perfeitos. Ainda, como dizia o rei Roberto Carlos. É verdade. O Braz, me diz uma coisa. O resultado dos exames, geralmente, quando uma pessoa solicita, um médico solicita o exame, geralmente as pessoas, existe uma emergência muito forte, muito grande. Esses resultados dos exames, eles são rápidos lá no laboratório? Você tocou num assunto importantíssimo. Eu gosto muito de falar da eficiência do nosso laboratório, principalmente neste assunto que você chamou a atenção, tá? Se eu te dou um exemplo, se você chegar lá com a suspeita de uma infecção urinária e você estiver com extrema pressa desse resultado, esse resultado vai ser entregue. Acabou de entregar a urina, pode marcar no teu reloginho, meia hora o resultado está na tua mão, o laudo está na tua mão. 30 minutos. 30 minutos, tá? Olha aí, ó. Um alerta para você em casa, porque a gente que faz exame, está precisando de respostas imediatas. O Cláudio está dando uma novidade para a gente aqui. Antônio Braz. Isso. O Braz está dando uma novidade para a gente aqui. Mas conta aí, fala aí. Olha só, eu estou dando um exemplo de uma infecção urinária, mas, por exemplo, um hemograma que faz o diagnóstico, por exemplo, de dengue hoje, que é aquele exame que via as plaquetas, porque muita gente via falecer por causa da hemorragia provocada pela queda de plaquetas, né? Esse exame, a pessoa chega lá, colhe o material, 40 minutos, ele sai com ele na mão, 40 minutos, menos de uma hora. O teste de gravidez, por exemplo, você não tem ideia. Desde a implantação do nosso serviço em 2005 até hoje, nós mantemos o mesmo padrão. A mulher chega lá, eu acho que estou grávida. Ela colhe um sangue, senta na recepção, aguarda um pouquinho, vê uma televisãozinha, 20 minutos, 30 minutos, ela está com o resultado, já sai feliz da vida. Ou não, né? Não, feliz da vida por qualquer uma das... De repente ela não quer, né? É verdade. É isso aí. De repente ela não quer essa gravidez, ela sai chateada. Olha, mas ela vai definir o que ela vai fazer. Olha, nós estamos falando de eficiência no trabalho. E o que o Braz está falando para a gente aqui é que o laboratório lá do Jardim Esperança, laboratório análises clínicas e patológicas, é isso? Análise e patologia clínica. Análise e patologia clínica, do Silva Nogueira, no Jardim Esperança, presta um serviço que todos nós necessitamos. Necessitamos da urgência da entrega, porque quem está doente precisa ser curado. E o médico só pode te dar o remédio de acordo com a entrega do resultado do exame. Agora, tem uma outra coisa que eu quero saber de você. Tem pessoas que não podem se locomover, ou até mesmo tem gente que tem vergonha de ir a um laboratório. Como você faz? Este serviço é o que eu falei antes, que a gente está falando dele, né? Na verdade, esse serviço foi o que me deu o título de cidadão cabofriense, de tão grande a importância dele, mas, para mim, continua sendo só meu trabalho, mais nada, sabe? É só meu trabalho que eu gosto de fazer. Então, nós implantamos esse serviço há 11 anos atrás, no nosso laboratório, né? Porque antes eu já fazia, mas não era no nosso laboratório. Esse serviço tem um retorno tão grande, um retorno que eu digo não é um retorno de dinheiro, não vou falar disso. Retorno para o paciente. Retorno para o paciente, digamos assim, de melhora para ele, de melhor condicionamento. Você já imaginou você ter o seu pai com 90 anos, 80 anos dentro de casa, e você que trabalha, tem compromisso, tem obrigações, hoje a vida é um corre-corre,
Você já imaginou você ter que perder um dia de trabalho para pegar teu pai de manhã, num frio desse que estava hoje, por exemplo, de manhã, tirar ele da cama, botar num carro desconfortável, levar lá e chega lá, tira para fazer, não, volta para o carro, o retorno. Então, nós criamos esse serviço em 2005. Eu criei esse serviço, na verdade, a ideia foi minha, eu falei com o Cláudio, ele prontamente, né, entendeu que era necessário o serviço. Então, para atender o idoso e o deficiente. Esse deficiente, nós não estamos, digamos, definindo que tipo de deficiência. Uma pessoa pode se acidentar durante o período de recuperação. Uma pessoa que necessita desse trabalho. Que ele não se locomove. Exatamente. Né? Então, exatamente. nós prestamos esse serviço a domicílio ou em domicílio. Nós vamos lá, fazemos a coleta, processamos o material, fazemos o laudo e esse laudo é entregue de volta na casa dele também. Ele não tem que ir lá pegar, não. Você vai na casa do cliente, faz a coleta, leva para o laboratório, retorna para levar o exame. Retorna com o laudo para a casa dele, isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tenho certeza absoluta que isso aí tem um custo em cima disso, né? Tem um custo, mas nós não cobramos nenhum custo, digamos assim, desta deslocação de funcionário, digamos assim, de agendamento, não tem custo nenhum, além do valor normal do exame, que já é uma tabela popular, inclusive. Que isso? Não tem nenhum adicional, tá? Agora, quando um cliente quer, por uma questão de vaidade ou por uma necessidade que ele precisa fazer uma viagem ou coisa parecida, nós até sugerimos, aí nós não cobramos, nós dizemos para ele o seguinte, olha, faz uma coisa, porque aí ele pergunta, na maioria das vezes o cliente pergunta, mas quanto você vai me cobrar para vir aqui? Eu digo, você vê aí, me dá um cafezinho aí, ajuda na gasolina aí para o funcionário que foi e tal, mas também não tem um preço taxado, né, dizer assim, aqui é tanto, ali é tanto, não, nós não fazemos isso, tá? Então, isso é importante dizer com um detalhe, em parceria com a Associação dos Aposentados, através do seu Luiz Diniz, há muitos anos, o laboratório presta esse serviço desta forma, com atendimento domiciliar para o idoso e para o deficiente, na tabela popular, que nós trabalhamos com ela, que já é uma tabela já mais acessível, nós damos 10% de desconto para ele ainda. Para o associado da Associação dos Idosos, dos Aposentados. Isso. Tá? Agora, me diz uma coisa, essa coleta que você faz, ela precisa, obviamente, você não vai lá, digamos, Bigode fez o programa aqui com o Braz, e Bigode está precisando de fazer um exame, vai solicitar, não é nada disso, Bigode tem que ter um atestado médico, uma solicitação do médico, é isso? Existem alguns exames que pode ser feito sem a solicitação médica, desde que a pessoa tenha um sintoma, uma patologia, né, onde existe uma necessidade visível para que ele faça um exame, por exemplo, emergencial, para depois ir ao médico, tá? Mas o correto é primeiro ele ir ao médico, é fazer o caminho inverso. É primeiro ele ir ao médico, o médico vai dar para ele a solicitação dos procedimentos que ele precisa e ele vai ao laboratório e faz aqueles procedimentos que o médico solicitou. Mas nada impede, por exemplo, não é teu caso, espero que não, uma pessoa que é diabética, tá? Ele precisa de fazer constantemente o quê? Glicose, dosagem de glicose. Ele chega lá e diz, olha, eu sou diabético e eu queria fazer a minha glicose. Nós podemos fazer, porque isso é uma vontade dele. Não foi uma determinação do médico, é uma decisão dele. E ele pode se definir para melhorar ou não a sua saúde. Então, ele quer fazer um controle, ele vai lá, eu sou diabético, eu quero fazer uma glicose. Em alto e bom tom. O funcionário vai fazer o cadastro dele, vai atender, vai processar e vai entregar o resultado e não tem problema, tá? Agora, existem procedimentos, que é uma grande maioria, que nós não podemos interferir, inclusive, na decisão médica. Nós somos, digamos assim, submissos às solicitações médicas. Nós temos que fazer aquilo que o médico está solicitando, e, inclusive, não interferir com o cliente, dizer para ele... Nem quer informar, não fala nada, entrega o exame e manda entregar ao médico. Claro que não. A partir do momento que foi o médico que solicitou, ele é o responsável por avaliar depois. Isso chama-se ética, né? Isso chama-se ética, né?
E os médicos também são muito éticos nesse sentido, né? A gente percebe isso. Então, o que ocorre? O médico não vai, de forma nenhuma, ficar chateado se eu pegar o telefone dele, e falar: doutor, você encaminhou para a gente um cliente aqui, você solicitou aqui alguns exames dele, mas eu estou vendo aqui que ele está com sintoma diferente, eu posso acrescentar um procedimento no que você solicitou? E o médico vai dizer se eu posso ou não, tá? E ele pode dizer sim ou não, e pode ser até meio rude comigo. Mas se eu ver uma sintomatologia que permita ou que haja necessidade, dele fazer um exame adicionado ao que o médico solicitou, isto a gente vai simplesmente estar querendo contribuir para o bem-estar daquele cliente. E já aconteceu de você, por exemplo, ligar para o médico perguntando se alguma coisa, se pode fazer um outro tipo de exame, porque o que... Já essas coisas existem no nosso dia a dia, se você quer saber. E se você quer saber, não é bom que as pessoas tenham essas informações, mas há grande necessidade de explicar que isto é para o bem daquela pessoa que está sendo atendida. Exatamente. Não é porque eu estou sendo vaidoso de estar atropelando o médico, né, nas atitudes dele, nas iniciativas dele, é porque, conjuntamente com o médico, o laboratório que faz a análise clínica, porque na realidade é o que se chama de medicina laboratorial, o laboratório pode ser um grande parceiro do médico para ajudar no diagnóstico, tratamento e cura. Parceiro do médico e do paciente, né? Exatamente, exatamente. Agora, eu tenho certeza que você, que mora no Jardim Esperança, agora está sabendo que você tem um laboratório de análise clínicas e patológicas, ou patológicas e clínicas. Eu confundo toda hora. Não, veja bem, porque esse nome ele está associado. Na realidade, ele é um todo, ele é assim: análises e patologia clínica. Isso, análise e isso. patologia clínica. Então, Exato. você tem no Jardim Esperança um laboratório com a mesma precisão dos grandes laboratórios de Cabo Frio. Aí eu quero saber para você, Braz, e o povo do Jardim Esperança, o povo de Cabo Frio também quer saber, porque muita gente, a partir de hoje, eu tenho certeza que vai fazer exame lá também. Quais são os tipos de exame feito lá pelo seu laboratório? Isto é fácil de explicar e, ao mesmo tempo, muito difícil, mas eu vou simplificar. Nós temos hoje cadastrado por volta de 8.000 procedimentos de laboratório. Não vai dar tempo o nosso programa fazer. Não, veja bem, eu vou te dar um exemplo. A glicose mede o açúcar, o colesterol mede a gordura, e são exames distintamente diferentes. E aí é que se vai chegar a esse quase 8.000 procedimentos. Cada um serve para uma coisa, cada um tem um preço. Mas nós fazemos todos os serviços que estiver ligado à análise e patologia clínica. Muitas das vezes a pessoa vai lá, poxa, faz ultrassom? Não é o nosso serviço. Faz raio-x? Não. Faz eletrocardiograma? Não. Né? Então, nós trabalhamos com material derivado do corpo humano. Derivado do corpo humano, exatamente. Então, nós fazemos desde o mais simples, que seria um exame parasitológico de fezes, é um dos mais simples, né? Até o mais sofisticado, que seria um DNA por exumação de cadáver. Tá? Você também faz? Fez alguma vez? Faz DNA por reconstrução de suposto pai já falecido. Isso se chama DNA de reconstrução, como se estivesse reconstruindo. Há necessidade de ter 2 irmãos do falecido vivo, ou então os pais dele vivo para fazer, mas tem como fazer. E só se faz a exumação quando não tem nenhuma dessas situações para a reconstrução. Aí então você vai fazer por exumação, que aí envolve um monte de coisas, que não precisa de eu falar aqui, que é perda de tempo, mas envolve a justiça. Exatamente. O Ministério Público tem que entrar, tem que solicitar exumação, tem que ser tudo acompanhado por advogado da família, das famílias e tal, e daí por diante. Tá? Mas a gente faz desde o mais simples até o mais sofisticado, exames de urina, fezes, escarro, secreção, pele, peças cirúrgicas, DNA, e vai por aí fora. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que me deu agora aqui, eu tenho certeza que você em casa também está preocupado. Tem exame que, às vezes, tem laboratório que marca 30 dias para resultado? Tem resultado que leva até mais que isso. É mesmo? Tem.
Isso depende do procedimento. Da mesma forma que eu falei agora há pouco, que a gente entrega um resultado Em meia hora, 20 minutos? um teste de gravidez, que é o beta-HCG, em 20 minutos, 30 minutos, nós temos exames que levam até 60 dias. É mesmo? Até 60 E dias. esse é o... Um deles, 42 dias, por exemplo, é a cultura para identificar o bacilo álcool-ácido resistente, que é o bacilo da tuberculose. É mesmo? Até 42 dias. É mesmo? Isso, isso. Esse é um deles, né? Caramba! E esse que pode levar até 60 dias são exames químicos para identificar, digamos assim, produtos venenosos em uma alimentação, né? Produtos com toxinas, né? Quer dizer, venenos em uma alimentação, no leite, numa química dessa. Aí são exames. Você pode ver quando acontece de ter um envenenamento, aí acolheu o material, foi para o laboratório, vai dar 30 dias daqui depois. a 60 dias. É isso aí, é um dos exemplos, né? Uhum. É isso aí, é mais ou menos por aí, tá? E aí eu pergunto para você, eu tenho essa dúvida, tenho certeza que você em casa também tem. Esses exames que vocês fazem, a pessoa está doente. Eu estou doente, estou em cima da cama, preciso, mais rápido possível, dos exames. Existe como você acelerar o resultado desse exame? Tem sim. Isso aí existe uma gama de exames que nós chamamos de exames de rotina. Esses exames de rotina têm como acelerar sim. Eu posso te entregar uma gama muito grande de exames que eu coletei de manhã e te entregar no mesmo dia à tarde. Mas, às vezes, os médicos solicitam outros procedimentos além desta rotina, que são exames que levam aí 3 dias úteis, 72 horas, 2 dias úteis, aí depende do procedimento, né? Então, isso aí, mas normalmente os exames que se caracterizam como urgências, a grande maioria deles são resultados imediatos. São resultados que dá para a gente entregar no mesmo dia, tá? Então, essas coisas vai muito de cada situação, né? Por exemplo, uma pessoa com suspeita de leptospirose, eu posso demorar a realizar um pouquinho essa sorologia para leptospirose. Mas a leptospirose, um exemplo, ela afeta diretamente a parte renal e hepática. Então, se eu dosar uma ureia e uma creatinina de acordo com os sintomas dele, eu vou saber se o rim dele está Afetado paralisando, está sendo afetado e tal. Paralisando mesmo, porque paralisa, né? É mesmo? Paralisa. Então, tem como você fazer o diagnóstico sem ser a sorologia. Isto é uma forma de você anteceder o que vai estar acontecendo. E aí, depois disso, o médico já entra com tratamento adequado e ideal para aquela pessoa, e aí a gente vai aguardar essa sorologia para confirmação. Tá? É igual, por exemplo, eu vou te dar um exemplo mais simples que as pessoas vão entender. Quando se faz um hemograma, quando se existia aqueles surtos de dengue, graças a Deus está parado, ou se tem muito poucos casos, o que se preocupava era com as plaquetas por causa da hemorragia, né? Mas, através dessas plaquetas e do resultado do hemograma, dava para o médico ter a hipótese de diagnóstico como dengue. Hipótese. Mas aí ele tinha que ter um outro material a ser processado, que é a sorologia para dengue. Que demora mais aí vai definir o diagnóstico. É dengue, não é dengue. Tu está entendendo? É isso aí, demora um pouco mais. Olha, para você ter uma ideia, nós estamos conversando com o Antônio Braz da Silva, que é sócio proprietário do laboratório Nogueira e Silva, no Jardim Esperança. Silva Nogueira. Silva Nogueira, Jardim Esperança. Só para você ter uma ideia, você acha que Jardim Esperança não tem uma empresa decente para te atender. Está aí o laboratório Silva Nogueira para te atender. E outra coisa, vou fazer uma pergunta para ele aqui, que poucos laboratórios em Cabo Frio têm condições de fazer, e o laboratório Silva Nogueira faz análise de toxicológico. Isto. Para o Detran, é verdade? Foi instituído recentemente, né, pelo Detran, que aquelas pessoas que dirigem, que ganham a vida dirigindo, é o caso de um motorista de táxi, de ônibus, que trabalha com transporte, caminhões e tal, cargas, né?
que ele não esteja usando drogas dirigindo. Então, quando da renovação, faz-se esse teste da renovação ou, no caso, da emissão de uma carteira, né, desta, chamada profissional, carteira profissional, foi instituído que esse motorista ou esse candidato a motorista ele tem que fazer esse exame toxicológico, porque é muito importante... Agora é obrigatório. Obrigatório, né? Então, o nosso laboratório foi o primeiro laboratório a ser nomeado, não pela instituição, mas pelos laboratórios terceirizados que fazem esses exames, e nós somos as pessoas que processamos todas essas coletas, todos os preparos dos pacientes e tal, entregamos os laudos, porque eles têm que ser carimbados e assinados antes de ser entregues, senão o DETRAN também, a instituição DETRAN não aceita. Inclusive, para você que trabalha com transporte, principalmente de viagem, que precisa renovar a carteira, se eu não me engano, tem exames toxicológicos que permanece no sangue durante quase 30 dias, não é isso? Importantíssimo esse ponto que você tocou, Roberto. Importantíssimo. Porque o que acontece? De repente, a pessoa que é usuária, é viciada, e a pessoa acaba usando mesmo, né? Ele cheirou uma cocaína. Meu querido, até 180 dias depois, 6 meses depois... 6 meses? Ele pode usar hoje e não usar mais. Daqui a 6 meses, se ele fizer, ainda vai ser detectado. É mesmo? É. E tem outras drogas com menos tempo. É o caso da maconha, em torno de 90 dias. Né? Opiáceos, mais ou menos 90 dias. Né? Drogas mais, digamos assim, que aumenta mais o distúrbio neurológico da pessoa, como LSD. Eu não conheço bem, não. É uma área que eu não conheço bem de droga, não. O álcool leva quantos dias? Não, o álcool não. O álcool, ele se dissipa? Ele se dissolve no máximo 48 horas. 24 horas já praticamente não tem mais nada. Então, por exemplo, o cara que tomou uma hoje e vai passar num bafômetro amanhã já não vai detectar se ele não bebeu amanhã. É verdade. Entendeu? Uhum. Agora, se ele bebeu hoje pela manhã e passou no bafômetro à noite, vai acusar. É média de 24 horas. Então, não adianta a pessoa fazer e querer dizer, não, poxa, eu usei tal dia, não pode, porque tem muito tempo. Então, é o caso da cocaína, que é até 180 dias, que é o correspondente a 6 meses. É um alerta que fica para você que necessita do seu serviço. Você sabe que você, trabalhando como motorista de ônibus, de caminhão, qualquer que seja o risco que você vai colocar em vida dos outros e a sua, você não deve usar droga, né? Obviamente. Entendeu? Isso aí é um alerta que fica. Porque ele não está botando a vida dele em risco, ele está botando a vida de terceiros e de inocentes. Isto é por isso que foi instituído, né? Uhum. Porque muitas das vezes a gente vê acidente aí onde a pessoa que provoca até nem sente nada, na maioria das vezes, né? Mas ele provoca acidente de matar uma família inteira, né? É verdade. Exatamente. Então, são coisas que não podem acontecer. De fato, existe críticas em relação às ações do DETRAN, mas isso aí quem sou eu para falar a respeito? Mas eu acho que a atitude é correta. Basta ela ser levada ali à risca como é jurídica e legalmente, né? Quer dizer, porque senão também não adianta nada instituir e não cumprir aquilo que está ali dentro daquela lei que criou. É verdade. Né? Então, é por aí. Então, aliás, existe um hábito muito grande de nós, usuários dos serviços, né, institucionais, que a gente acha que tem que cumprir só no início, que depois vai esquecer. É um caso que está acontecendo agora dos faróis acesos. É verdade. Né? Então, você vê que está todo mundo aí levando multa. Até hoje ainda tem gente levando multa por falta de uso de cinto de segurança. Cinto de segurança. É verdade. Está entendendo? Então, meio que se esqueceu do cinto de segurança, meio que se esqueceu do bafômetro e agora estão falando das drogas, digamos assim, de abuso. Né? Antônio, eu falei para você que nós tínhamos que fazer um programa por mês, um programa de 2 em 2 meses. E nós vamos fazer com você, porque eu tenho certeza que a gente sintetizar e trazer para o seu conhecimento, trazer para você em casa a necessidade de você conhecer os exames que pode ser feito na sua família ou em você futuramente, eu faço questão quero agradecer a você de coração. Eu que agradeço imensamente. Quero dizer que a gente tem mais prosa, sim,
para falar de trabalho, sim. Eu digo que tem coisas que nós não falamos, até pelo tempo, né? Que exatamente. o tempo, né? Mas em outra oportunidade a gente vai estar esclarecendo. Quero agradecer demais o convite. Espero que tenha sido útil, digamos assim, para aquelas pessoas que não tinham essas informações, né? Que eu acredito que quem vê vai realmente gostar das informações. E existe, na realidade, isso aí digamos assim, são N's situações onde a gente não consegue falar num tempo curto. É verdade. Isso aí, se a gente for falar disto em 30 dias vai ter assunto. Tá? Então, a gente faz aqui um resumo. Né, verdade. isso, né? Dá o endereço, novamente, do laboratório, no Jardim Esperança. O endereço é Rua Américo Gomes da Fonseca, número 11, fica após o Hospital Municipal do Jardim Esperança. Em frente ao sinal do lado esquerdo, você já viu o laboratório. Exatamente. É a antiga estrada Campos Novos. Né? E nós estamos lá à disposição para aquilo que se fizer necessário. Tá? Muito obrigado. Tá? Eu quero agradecer a Deus por você ter vindo hoje aqui, porque é importantíssimo. E quero também dizer para você que a Jovem TV está à disposição, e eu tenho certeza que, a partir de hoje, mais um novo parceiro surgiu para o programa Lugar no Pódio, o seu legado social, e assim pela Jovem TV também. Com certeza, até porque eu assisti o nascimento da Jovem TV. Você falou sobre isso, e a gente vai falar sobre isso depois. Eu assisti o nascimento, eu participei muito no início, eu lembro da luta lá do Edson, principalmente. Lá, o Gil subindo nos postes. Arrancando os cabelos da cabeça, isso aí. É verdade. É isso aí. É verdade. Muito obrigado. Tá, eu quero agradecer aí, muito obrado, agradecer esses 5 minutinhos aí que passou, mas tem papo aí que a gente leva e acaba até esquecendo. E quero dizer para você que o laboratório de análise clínica lá do Jardim Esperança, o telefone é 2629-4636, facílimo de 2629-4636. 4636. Qualquer dúvida, liga lá para o laboratório, tire suas... E agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre estudante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 às 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até terça, se Deus quiser. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara.